A paz do Senhor Jesus, uma alegria, como sempre falo, estar aqui podendo, obrigada, ministrar a palavra de Deus, essa palavra que eu amo, essa palavra que norteia a minha vida, e começar o ano aí, trazendo para mim e para você algo poderoso da parte do Senhor. Esse é o ano da gente viver intimidade com o céu. E nesse mês a gente está com as quartas, tendo o tema Quarta do Poder. Você quer receber poder de Deus na tua vida hoje? Tá fraco. Você quer receber poder de Deus na tua vida hoje? Porque Deus tem poder. E Ele quer liberar o poder dEle para a tua vida. Você crê? Depende muito mais de nós do que dEle. Pode ter certeza disso. Muito mais de nós. Eu não sei qual é a circunstância da tua vida hoje, não sei o que você tem vivido, não sei qual é a sua luta. Mas Deus tem propósito para a tua vida. E para isso, Deus quer viver com você um tempo de intimidade. Na nossa vida a gente tem destinos que a gente pode traçar, a gente tem projetos que a gente precisa definir. Mas entre o ponto de partida e o alcance daquele alvo que eu planejei, existe uma caminhada, existe um processo, existe um percurso. E na nossa vida, muitas vezes, a nossa caminhada não é como a gente planejou. A gente planeja o destino, a gente planeja onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe como vai chegar. No sentido de eu não sei o que vai acontecer no caminho, porque coisas acontecem. E muitas vezes, no meio do processo, eu tenho mudanças. Muitas vezes, no meio do processo, eu tenho doenças. Eu tenho um divórcio. Eu tenho um filho que se perde. No meio do processo, eu tenho problema. Coisas inesperadas acontecem com todos, no meio do processo. Muitas vezes, a gente não consegue viver o que planejou. Às vezes, a gente vive aquilo que a gente nem planejou. Mas a certeza que a gente precisa ter é que Deus está conosco em cada processo da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Às vezes a gente planeja coisas e elas acontecem totalmente diferente daquilo que a gente planejou. A gente não planeja o nosso alvo passando por tempestade. A gente não planeja o nosso destino vivendo problema. Se a gente tivesse um aviso sobre isso, a gente poderia até planejar como que a gente ia contornar o problema, como que a gente ia passar por cima, como que a gente ia superar cada obstáculo, cada circunstância. Mas não é bem assim que acontece. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher que certamente não planejou aquilo que ela viveu. Uma mulher que viveu algo muito difícil, que certamente ela não imaginou que ela viveria. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão. Tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo uma multidão que o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, do que lhe acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre
desse mal. Feche seus olhos. Senhor, nós, nesse momento, queremos entregar a Ti, Pai, os nossos ouvidos, os nossos corações, pedindo que o Senhor fale conosco profundamente. Consagramos a Ti esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, essa história é uma história bem conhecida, talvez você já tenha lido esse texto diversas vezes. E a gente tem aqui 3 personagens. A gente tem Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus. A gente tem a mulher, essa mulher cuja Bíblia não relata o seu nome, mas uma mulher que sofria de uma hemorragia há muito tempo. E a gente tem também uma multidão que estava ali, ansiando em receber algo da parte do Senhor também. Essa mulher é conhecida como a mulher do grande fluxo. Talvez para muitos seria mais uma ali naquela multidão. Mas ela fez algo diferente de toda aquela multidão, porque eu tenho certeza que aquela multidão também queria receber poder do Senhor. Mas aquela mulher fez algo totalmente diferente. O que ela fez? Ela tocou em Jesus de forma diferente. O versículo 25, ele fala sobre o seu sofrimento. Imagina uma mulher vivendo 12 anos de uma hemorragia, de um sangramento. Algo que não passava. Não eram 12 dias, 12 meses, 12 anos. A Bíblia diz que ela já tinha tentado de tudo, mas nenhum médico foi capaz de resolver o problema daquela mulher. Então, ela pensou, eu acho que Jesus pode resolver o meu problema. Ela ouviu falar de Jesus e ela foi em busca da sua cura, porque ela não teve a menor dúvida. Ela sangrava há muito tempo. Era um mal que ela sofria há muito tempo. Aquela mulher era uma mulher excluída. Uma mulher vista como imunda, segundo a lei de Moisés. Segundo a lei de Moisés, que está lá em Levítico, aquela mulher ela não podia nem estar no meio de pessoas, ela não podia estar perto de ninguém, ela deveria ficar isolada. Mas aquela mulher, ela sai da sua casa porque ela não aguenta mais viver aquilo que ela vivia. Porque ela não aguentava mais sangrar há tanto tempo. E eu quero perguntar para você, há quanto tempo você sangra hoje? Há quanto tempo o teu coração tem sangrado por alguma causa? Há quanto tempo você vive algum mal que está sobre a sua vida e você não consegue resolver, você já tentou de tudo? Há quanto tempo você vive um sangramento, um problema, uma doença? Será que você já fez tudo o que podia? Será que você já esgotou todos os seus recursos? Será que você já bateu em todas as portas? Aquela mulher já tinha feito tudo o que ela podia. E aí, Deus operou algo extraordinário na vida dela. E é assim que Deus faz. Os recursos se esgotam e Deus entra com poder, com providência na tua vida. Aonde você não consegue mais, Deus vai lá e vai por você. Deus vem e libera poder sobre a tua vida, mediante a sua fé. Aquela mulher entendeu quem era Jesus. Aquela mulher entendeu que aquele Jesus ali que estava passando por aquela cidade, aquele homem, ele tinha poder para curar, poder para fazer qualquer coisa. E eu tenho certeza que quando ela saiu da sua casa, em direção a Jesus, ela se lembrou de tudo que ela ouviu falar de Jesus, porque o texto vai falar da fama de Jesus. E eu vim aqui hoje para te lembrar de quem Jesus é, porque muitas vezes a gente se esquece. Eu vim aqui te lembrar que Jesus é aquele que faz milagre, é aquele que cura, é aquele que faz o cego enxergar, é aquele que faz o paralítico andar, é aquele que traz restituição. Jesus não mudou, Jesus continua operando milagre. Eu vim te lembrar quem Jesus é. E Jesus está aqui hoje. E hoje você vai ter a oportunidade de ter essa fé dessa mulher, de tocar na orla de Jesus, de receber aquilo que Jesus precisa te entregar. Eu tenho certeza que essa mulher saiu da sua casa pensando, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Ele é a porta que eu preciso que seja aberta. Hoje eu vou ver o meu milagre, hoje eu vou ver a minha cura. Mas tem algumas ações e princípios que eu e você nós precisamos entender de fato, para que a gente receba poder de Deus. Para que a gente receba o favor de Deus.
E para a gente poder acessar esse poder, esse é o tema da mensagem, acesse o poder de Deus. Para acessarmos o poder de Deus, nós precisamos, primeiro, dar passos de fé. Olha o que diz o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. A mulher foi em direção a Jesus. Sabe, não bastava estar no mesmo ambiente. Não bastava saber que Jesus era poderoso. Não bastava pedir para alguém ir lá falar com ele. Não bastava estar perto. Ela precisava ir até Jesus. Era preciso que ela fosse. E hoje nós estamos aqui, Jesus está aqui. E nós precisamos entender isso. Às vezes você está dentro da igreja. Você está fazendo tudo, mas você não foi ainda até Jesus. Como assim, Dani? Você não tocou nele. Você sabe que ele faz, e ele sabe às vezes da tua causa, ele sabe com certeza, às vezes não, ele sabe da tua causa, mas ele está esperando que você dê um passo de fé em direção a ele, toque na orla dele. A gente tem que se desligar do mundo lá fora e manter o foco nele. Aquela mulher, ela sabia da sua necessidade, cura. Ela sabia que ela tinha um objetivo. O processo para alcançar esse objetivo era um processo difícil. Mas aquela mulher, ela teve uma fé genuína. E uma fé genuína envolve uma ação de fé. Ações de fé. Essa história aqui, se você for ler todo o contexto, ela fala que Jesus ele estava ali, chegando à cidade de Gadara, voltando da cidade de Gadara. E Jesus ali, junto com seus discípulos, ele encontra com Jairo. Alguém importante da sinagoga. E Jairo chega para Jesus e fala: Jesus, eu preciso que o Senhor faça um milagre na vida da minha filha, porque ela está morrendo. E Jesus, ele sai em direção à casa de Jairo. E é nesse percurso que a mulher consegue chegar até Jesus. Uma mulher que quebrou ali qualquer paradigma. Uma mulher que quebrou julgamento, que quebrou uma lei para chegar até Jesus, que quebrou a vergonha. Aquela mulher não podia sair de casa. Aquela mulher estava correndo risco de ser apedrejada. Mas ela quebrou tudo que ela podia quebrar para poder chegar até Jesus. Porque ela precisava buscar a solução do seu problema. Ela já tinha batido em todas as portas. Mas ela ouviu falar da fama dele. Da fama de Jesus. Ela escutou dizer que Jesus curou. Ela escutou dizer que Jesus ressuscitou mortos. Ela escutou dizer que Jesus transformou água em vinho. Ela escutou dizer que Jesus curou enfermidades. Ela escutou sobre a fama de Jesus. E ela sai com a certeza de que aquele que fez, algum dia fará em mim também. Aquele que fez na vida do outro ou na minha vida algum dia vai fazer de novo. Ela tinha essa certeza, essa fé, e ela saiu com fé. Ela saiu com fé. Olha, hoje eu posso ser apedrejada. Olha, hoje a multidão pode me engolir. Eu posso ser bloqueado, mas eu vou. Eu vou e eu vou com fé. Porque ela sabia que ele tem todo o poder para entregar aquilo que ela precisava. E no decorrer da Bíblia a gente vai ver diversos homens e mulheres de Deus que viveram coisas tremendas, que tiveram ali o acesso ao poder de Deus, porque tiveram também ações de fé. Você vai ver lá no livro de Gênesis sobre Noé. Noé, ele construiu uma arca. Aquilo ali foi uma ação de fé. Você vai ver Abraão saindo da sua terra, indo sei lá para onde. Deus só falou, sai. Através da sua fé. Você vai ver Esther indo até o rei, falar com o rei em favor do seu povo, através da sua fé, uma ação de fé. Você vai ver Neemias indo pedir ao rei que ele pudesse ir construir os muros de Jerusalém, uma ação de fé. Ninguém ficou lá pedindo, sentado no seu lugar. Tiveram ações de fé. E é isso que a gente precisa fazer. Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje? Qual é a semente que você precisa semear e você está guardando há tanto tempo porque você está com medo?
Deus está falando para você, é hora de semear, é hora de dar um passo de fé, é hora de perder o medo, é hora de sair do lugar, é hora de avançar. Pela fé. Porque a gente muitas vezes fala, eu tenho fé, não, eu sei, Deus pode fazer. Será que tem mesmo? Ou será que na hora que Deus fala, vai, você segura e fala, estou com medo. E se não acontecer? E se? E a gente fica no e se. Aquela mulher não teve dúvida. Muitas vezes o que tem impedido a gente de acessar o poder de Deus é a dúvida que a gente coloca. A gente não tem a certeza de que Deus vai fazer, ou de que Ele vai fazer do nosso jeito. Pode até ser que Ele não faça do seu jeito, mas tenha certeza, Ele vai fazer de um jeito muito melhor. A gente precisa encher o nosso coração de fé para poder acessar todo o poder que Deus tem para liberar para a nossa vida hoje. Essa mulher deu passos de fé. Eram 12 anos sofrendo, 12 anos tentando, 12 anos sem desistir da sua cura. E ali, com o seu passo de fé, ela consegue alcançar o poder e o favor de Deus. Em segundo lugar, para a gente acessar o poder de Deus, nós precisamos ter uma fé inabalável. Não é qualquer fé, é uma fé inabalável e admirável. Olha o que diz o versículo 28 e 29. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada desse mal. Além de dar passo de fé, a nossa fé ela precisa ser inabalável e admirável. Uma fé que chamou a atenção de Jesus. Uma fé que fez Jesus parar e trazer essa mulher para o centro, para todo mundo ali ouvir ela falar. Uma mulher que nem podia abrir a sua boca para falar pela situação em que ela estava, a situação em que ela se encontrava. A mulher não teve dúvida de que Jesus podia curá-la. E ela acreditou que se ela apenas tocasse, não era nem nele, se eu tocar na roupa, num fio de linho da roupa de Jesus, eu vou acessar esse poder. Eu vou acessar o que eu preciso. E ela finalmente toca ali na orla de Jesus, do manto de Jesus. E no exato momento, no mesmo momento, a sua hemorragia para. Depois de 12 anos, parou. E Jesus parou também. Jesus que estava andando em direção à casa de Jairo, Jesus para e fala, opa, quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus e falam, mestre, está todo mundo te tocando. Como assim quem te tocou? Todo mundo te tocou. Mas Jesus fala, ei, alguém me tocou diferente. Porque eu senti que de mim saiu poder. Meu Deus. Jesus não precisou dar uma palavra, dizer, seja curada. Jesus não precisou. Aquela mulher conseguiu acessar o poder de Deus apenas pela sua fé, sem Jesus falar uma palavra. Ela fez Jesus sentir o poder dele saindo dele, transferindo-se para ela. Uma fé admirável. Uma fé inabalável. Porque aquela mulher, ela tinha toda certeza. Não era, vou tentar mais uma vez. Já tentei tudo, deixa eu tentar aqui para ver no que vai dar. Deixa eu ir lá ver se Jesus vai fazer. Deixa eu orar aqui para ver se Jesus vai me atender. Deixa eu ver, deixa eu ir nesse culto aqui da resposta para ver se de fato eu vou ter uma resposta. Não. Ela sabia que ela teria a resposta dela. Essa era a fé que ela tinha. Ela sabia que ela não precisava ir ali e depois, se não der certo eu vou tentar em outra religião. Se não der certo eu vou ver o que eu faço, vou ver se alguém fala com ele depois. Não. Uma fé inabalável, uma fé admirável. E essa fé fez com que Jesus trouxesse a história daquela mulher a conhecimento de todos que estavam ali. Aquela mulher que não podia falar, ela cheia de medo, ela fala, fui eu que te toquei. Jesus sabia quem tinha tocado nele, mas ele queria que ela falasse. Ele queria que ela contasse a história, porque essa história ia ficar registrada e abençoar a gente hoje.
E ele traz à tona aquela história, aquela mulher fala, olha, tinha 12 anos que eu estava sangrando. Eu já tinha feito de tudo. E nada adiantava. E eu saí da minha casa e eu pensei, se eu tocar, eu acho que eu posso ser curada. Eu tenho certeza que eu posso ser curada. E aquela mulher conta ali o seu testemunho. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Deus faz na tua vida, o poder que Deus libera para você, é para você testemunhar, porque a tua história vai encorajar tantos outros. A tua história vai chegar em gente que você nem imagina. Testemunhe do poder de Deus, testemunhe daquilo que Deus fez na tua vida. Deus faz o milagre, não se cale, fale, testemunhe de quem Ele é, o que Ele fez. Para que outras pessoas saibam que o teu Deus é poderoso. Para você testemunhar, você precisa acessar o poder. Então, busque acesso ao poder de Deus. Busque viver os milagres. Busque viver o poder que Deus tem para a sua vida. Para que você testemunhe sim, porque a tua história encoraja outros. E aquela mulher, ela dá esse testemunho. Ela apresenta ali o problema, já com a solução, falando, eu tinha o problema, agora não tenho mais. Até aqui, eu estava doente. Hoje eu fui curada. Algo surreal, sobrenatural. É isso que aquela mulher viveu e é isso que Deus quer que a gente viva. É isso que Deus quer que eu e você vivamos. Por quê? Porque Deus quer que a gente testemunhe da glória dEle. Deus quer que a gente testemunhe do poder dEle. Só que depende muito mais da gente do que dEle. Porque o poder Ele já tem. O acesso é que a gente precisa ter desse poder. Você crê que Deus pode surpreender? Você crê que Deus pode fazer? Esse ano de 2024 eu vivi algo extraordinário em Deus. Como a maioria aqui sabe, nós estávamos nos Estados Unidos. E pensa em algo que foi intenso. Pelo menos para mim. Em 2 meses eu já não estava bem. Em 2 meses eu entrei em crise com Deus. Eu falei, como é que pode eu não estar bem aqui? Era tudo que eu queria, era vir aqui, plantar essa igreja. Eu queria viver tudo que Deus ia fazer aqui. E eu não estou mais querendo viver o que Deus tem para mim aqui. Eu comecei a entrar em crise com Deus, até eu entender que eu poderia chegar para Deus e dizer, não quero mais. Quero voltar para o Brasil. Até eu entender que eu não estava sendo ingrata. Porque isso aí é uma outra história que um dia eu vou ter tempo para contar. Que Deus foi tratando cada processo em mim. E quando eu entendi que eu poderia clamar, que eu poderia suplicar aquilo que eu queria, que tudo bem não estar ali, mesmo sabendo que Deus tinha me enviado para ali, eu vivi algo extraordinário com o Senhor. Eu literalmente posso te dizer que eu toquei no manto de Jesus. Eu alcancei o poder e o favor de Deus, porque eu pensei, meu Deus, não dá para voltar agora. Não dá para dizer não quero mais. Não dá para dizer para mim não dá. E ali Deus falou, profetiza. Irmãos, eu comecei a ter visão. Eu comecei a entender coisas que eu jamais vivi. Eu comecei a ver um portão de ferro muito pesado. Eu via um portão, e aquele portão, era a visão que eu tinha, aquele portão, ia ser muito difícil abrir ele. E Deus falava para mim, abre a tua Bíblia em Ezequiel 37. Abre a tua Bíblia em Ezequiel 37. Todas as vezes que eu ia falar com Deus, e eu falei, Deus, já entendi. É para eu profetizar o que eu quero viver. Então eu comecei a profetizar, mas com uma fé. Pensa na fé, naquela fé que eu entreguei tudo. Eu falei, olha, pode o mundo dizer que não dá, pode todo mundo falar, tá maluca, mas Deus pode fazer através da minha fé. E pela fé eu comecei a ver aquele portão se abrindo, aquele portão entrando assim para dentro, assim, se abrindo, um portão muito grande. E eu profetizei, eu chorava diante de Deus todos os dias, eu ajoelhada, eu chorava e dizia, Pai, por favor, eu sou tua filha. Por favor, eu estou te implorando, me leva de volta. Me leva de volta, me ajuda a suportar até o dia de voltar, eu não sei qual é o tempo. E eu comecei a ter ações de fé. Eu falei, eu quero voltar no dia tal, eu sei que isso é impossível.
aos olhos humanos. Eu sei que isso aí, se eu falar, vão falar, tá doida? Não, acabou de chegar aí. Custou muito dinheiro. Teve investimento alto. Falei, mas eu creio que o Senhor está olhando para mim, o Senhor pode fazer. E eu determinei um calendário com Deus. Determinei assim, né? Falei, Deus, pela fé. Eu sei que o Senhor pode dizer sim ou não. E eu, tudo bem se o Senhor dizer não, porque eu sei que o Senhor me sustenta no teu não. Mas pela fé, essa data aqui, eu gostaria muito. E eu comecei a orar e profetizar, com muita fé. Irmãos, um dia antes da data que eu tinha colocado no calendário, eu estava embarcando de volta para o Brasil. E eu tenho certeza que foi a minha oração que tocou o coração de Deus, e através da minha oração eu acessei do poder de Deus. Tanto que uma pessoa, essa semana, chegou para mim, uma pessoa que é profeta na minha vida, e falou assim, a oração que Deus escutou foi a tua. Eu falei, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, só eu sei o que eu vivi com Deus no meu secreto. Só eu sei quantas lágrimas eu derramei, e quantas lágrimas o Senhor recolheu, e eu sabia que elas não seriam em vão. Tenha essa fé. Se humilha na presença de Deus. Você é filho, você é filha. Peça a quem pode tudo fazer por você. Tiago, capítulo 1, verso 6 diz, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aquele que duvida não chega ao destino. Aquele que duvida vai para qualquer canto. Mas tem uma fé sem dúvida, uma fé inabalável. Muitas vezes a gente dá passos de fé, a gente começa algo, mas a gente mostra uma fé duvidosa. Uma fé como a de Pedro, quando saiu daquele barco em direção a Jesus, que ele começou muito bem. Ele até conseguiu dar uns passos sobre as águas ali. Mas teve um determinado momento que ele duvidou e ele afundou, porque ele duvidou. A gente precisa ter uma fé que mantenha a gente andando sobre as águas. A fé no impossível, é essa fé que Deus quer. É essa fé que Deus gosta. Nós precisamos ter essa fé admirável e focada, que não deixa a gente se distrair pelas circunstâncias. Que acredita que Deus vai fazer, com certeza. Que Ele está no controle. Experimente tocar em Jesus. Quem está me entendendo? Experimente tocar em Jesus. Não é chegar e falar, a Deus, é isso que eu preciso, mas assim, está nas tuas mãos. Não. Insiste com Deus, implora para Jesus, chora nos pés de Jesus, entrega para Ele todo o seu coração, e eu tenho certeza que você vai ter uma resposta de Deus. No mínimo, Deus vai te mostrar o que você precisa mudar para alcançar aquilo que você quer, senão tão logo Ele te entregar aquilo que você tanto precisa. Mas chega diante de Deus com a fé dessa mulher, com essa fé inabalável, com essa fé admirável. Creia. Em último lugar, para acessarmos o poder de Deus, nós precisamos superar as circunstâncias. Eu falei aqui no início. A gente planeja o alvo, mas a gente não consegue planejar o caminho, porque no caminho vão ter circunstâncias. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa superar a circunstância do caminho. Olha o que diz o verso 27. Tem ouvido a fama de Jesus? A mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Ela tinha muitas coisas impeditivas aqui para chegar até Jesus. Primeiro, ela era mulher. Segundo, ela era doente. Terceiro, ela era frágil. E tinha ainda uma multidão. Todos ali queriam o favor de Deus. Todos ali queriam alcançar Jesus de alguma forma. Todos ali queriam estar o mais perto de Jesus possível. Muitos motivos para aquela mulher desistir. E até a sua impossibilidade de tantos anos. Ela poderia olhar e falar assim, acho que é para eu viver com isso mesmo. Ela tinha todo o cenário opositor para aquilo que ela queria. Mas nós não podemos dizer que a gente não merece algo ou que não conseguimos. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Nós não podemos olhar para a multidão, para as nossas fraquezas e desistir daquilo que Deus já falou para você que você vai alcançar. Nós não podemos olhar para a multidão, para as oposições, para as circunstâncias, para as barreiras
e pensar, não dá, é muito difícil. O que é difícil demais para Jesus? Pode ser difícil para você, mas para Jesus não é. Para Jesus não é. E Deus gosta quando é difícil para a gente. Porque quanto mais impossível, mais poder e mais glória de Deus é revelada na tua vida e através da tua vida. As barreiras, elas têm que existir, gente. Circunstância vai ter mesmo, porque senão você ia falar, nossa, que fácil, tracei, planejei, cheguei. Tudo eu. Fui eu. Mas nessa caminhada, Deus coloca algumas barreiras, algumas circunstâncias, alguns impeditivos para que a gente viva literalmente na dependência. Muitas vezes aprendendo muitas coisas nesses processos. Certamente você vai chegar lá muito mais forte. Certamente você planejou chegar de um jeito, mas o Senhor vai te levar de um jeito muito mais forte, porque as circunstâncias, elas te fortalecerão. Cuidado. Porque as impossibilidades, elas roubam muitas vezes de nós a nossa esperança. E a gente começa a achar que não tem jeito, a gente começa a achar que é para a gente se acostumar com esse problema. É para a gente se acostumar a viver com essa doença. É para a gente se acostumar a viver com um filho que não está bem. A gente começa a achar que é para a gente aprender a lidar. É para eu aprender a lidar. Não é para eu alcançar o milagre e ver a coisa mudar, é para eu aprender a lidar. As impossibilidades cegam a gente muitas vezes. A gente começa a achar que a gente precisa se adaptar ao problema. Eu preciso aceitar. Só que isso vai deixando a gente desanimado, desacreditado. Eu não sei quanto tempo vai levar para Deus liberar poder e fazer um milagre. Talvez dependa da tua fé. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu e só Ele sabe que tempo é esse. O que a gente não pode perder é a nossa fé. A nossa fé de que Deus pode, com todo o seu poder, trazer qualquer solução. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, não desanime da tua fé. Não desanime do teu problema. Não desanime em meio às ondas altas, em meio aos problemas. Você vai traspassar as barreiras. Agora tem um detalhe aqui nesse texto. Essa mulher, ela ficou sabendo da fama de Jesus. Alguém chegou para aquela mulher e falou assim, olha, tem alguém que pode resolver a tua enfermidade. Alguém que pode curar você. A quem você tem dado ouvidos? Porque o pior é quando a gente se associa com gente que não tem fé. Com gente que puxa a gente para trás, com gente que desanima a gente. Cuidado. Ande com gente que tem fé. Mais fé que você, para te inspirar. Tem coisa que a gente não pode escolher, mas com quem a gente vai caminhar, a gente pode escolher. Caminhe com quem tem uma fé inabalável. Caminhe com pessoas que têm uma fé admirável. Aquela mulher pensou, Jesus tem a fama de fazer, eu vou até Ele. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Depende mais de mim do que dele. Aquela mulher entendeu, depende mais de mim do que dele. Depende mais de você do que dele. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Depende mais de você do que dele. Jesus está dizendo para você hoje, não desista. Não desista de buscar em mim a cura, a libertação, a restituição. Depende mais de você do que dele. Ativa a sua fé, porque Deus já tem tudo para operar o seu milagre. Deus já tem tudo. Depende de você, Ele já quer. Então hoje você vai se levantar e se posicionar como alguém que não vai desistir. Como alguém que vai persistir, que não vai parar porque tem multidão, porque tem oposição.
Mas como alguém que, se preciso for, vai acordar de madrugada, vai jejuar, vai comer Bíblia, vai fazer propósito com Deus, mas vai persistir. Persistir até alcançar. Alguém que vai passar por muita coisa, mas vai conseguir tocar no manto de Jesus. Deus pode surpreender, não é fácil. Não é fácil, mas você está disposto a enfrentar? Para viver o que Deus tem para você? Para viver o poder? Para viver o milagre? Não é fácil. Mas você precisa entender que depende mais de você do que dele. Deus está dizendo, a minha parte está garantida e a sua. O poder está aqui. Para liberar, você precisa chegar e tocar. Você precisa ultrapassar barreiras, circunstâncias e oposições. Sair do teu lugar sem olhar para trás, para o lado. Focar em Jesus. Focar naquele que tem todo o poder. Mesmo sabendo que o inferno vai se levantar, porque o inferno se levanta para a gente mesmo. A gente precisa já estar acostumado com isso. Vai se levantar. Mesmo sabendo que talvez o tempo fique mais fechado ainda. E talvez quando você começar o teu propósito, começar nessa tua caminhada de fé, as coisas comecem até a piorar, mas entenda uma coisa. Vai se levantar, mas vai cair. Vai se levantar, mas vai bater em retirada. Em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele é sempre vencedor. Jesus nunca perdeu. Hoje eu falei com uma pessoa que está vivendo algo terrível. Já tem um tempo. E eu senti no meu coração algo que Deus falou comigo sobre essa pessoa. E eu virei para essa pessoa e falei assim, entenda uma coisa, Jesus nunca perdeu. Essa guerra não é tua. Essa guerra não é tua. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre Jesus levar para o pessoal. Quando você vê lá na passagem onde Saulo tem um encontro com Jesus. Jesus olha para Saulo e Jesus diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Jesus fala aquilo, e quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que na verdade Saulo estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus fala para ele, por que você me persegue? Porque Jesus, ele leva para o pessoal. Então entenda que há guerras que Jesus já levou para o pessoal. É Ele que está guerreando, é Ele que está lutando. Se alguém fez algo contra você, ou se alguém pecou e te atingiu, se há algo mal, entenda, esse mal foi diretamente em Jesus. Ele já levou para o pessoal. Jesus já está na frente dessa batalha. Jesus já está na frente. Eu falei para essa pessoa, não desista, porque essa pessoa queria desistir. Falei, não desista, essa guerra não é sua. Essa guerra não é sua. Jesus nunca perdeu, e Ele colocou isso muito forte no meu coração. Não é dessa vez que Ele vai perder. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos os ensinamentos do processo da caminhada, mas nós sabemos que no final seremos vitoriosos nele. É essa certeza que você precisa ter no seu coração. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer isso. Tenha uma fé inabalável e não desista. Você vai acessar o poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Não sou eu que estou dizendo. Isso é a palavra de Deus. O reino de Deus é um reino de poder. Deus tem todo o poder. Mas muitas vezes a gente não está vivendo isso porque a gente não tem fé. A fé que essa mulher teve. De apenas tocar. Algo tão simples. Mas não foi o toque físico. Foi a fé com que ela tocou em Jesus.